mesa do Podcast Experience. Estamos aqui recebendo agora Fernanda Folchini, essa que é uma arquiteta, muitos anos no mercado, e ela, gente, decidiu ir na contramão de todos os arquitetos que eu conheço. Enquanto todo mundo prefere projetar aquilo novo, né, aquilo que vai sair do papel, a Fernanda, ela foi pela contramão e decidiu trabalhar com o ramo de reforma e acabou se tornando especialista nisso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vinda, viu, Fernanda? Obrigada, Renata, por essa conversa que vai ser maravilhosa. Fernanda Folchini já está aí, né, há algum tempo no mercado, então já participou de muitos outros podcasts e ela é muito ativa nas redes sociais, então depois ela vai falar sobre um pouquinho disso e vocês podem conhecer um pouquinho do trabalho dela lá. Mas como eu já antecipei para vocês aqui, ela é especialista em reforma. E, Fernanda, eu queria saber por que você escolheu a reforma? Então, várias pessoas já me perguntaram, né? Meu Deus do céu, tu é corajosa em trabalhar com reformas, que normalmente eu tô na contramão, como você falou, eu tô na contramão do que todo mundo gosta de trabalhar, né? Normalmente, o que vem na cabeça do cliente quando fala em reforma, né? Gasto extra, obra que não vai ter nunca fim, entendeu? E o que me encantou mais, né? Na verdade, assim, me encantou é que, assim, a gente consegue planejar, né? A gente consegue planejar desde o começo, desde o projeto, e depois ir para o orçamento e chegar na obra. Fazer um planejamento, eu acho que essa é a grande sacada, né? Você ter um planejamento inicial, não adianta você querer atropelar fases, é o que eu sempre digo para o cliente. Às vezes o cliente tem uma ânsia de, vamos fazer o projeto, mas já vamos começar na obra. Definiu algumas coisinhas ali, já quer ir para a obra. E eu digo, não, vamos por partes, porque lá na frente não vai dar certo se a gente atropelar. Então a gente tem que seguir um processo, né? Sim. Porque senão com certeza lá na frente vai dar problema. Então eu acho que é isso, é seguir um processo, né? Primeira fase projeto, depois vai para orçamento, depois contrata a mão de obra e aí vai para a obra. Né? Nem que a gente espere um pouquinho mais, que às vezes eles têm uma ânsia, às vezes de deixar o projeto o quanto antes pronto, aquela ansiedade de já ver tudo pronto, mas é ali no projeto, às vezes que eu digo assim, vamos perder um pouquinho mais de tempo, perder entre aspas, né, porque a gente está ganhando, vamos perder um pouquinho mais de tempo no projeto, que depois quando for lá para a obra, está tudo resolvido, é só seguir o projeto. Sim. Né? E essa parte da projeção, como você diz, é o que define o restante. Porque eu acredito que existem muitas dúvidas, né, quando a gente vai para uma reforma. E como que você garante, por exemplo, que eu não vou gastar mais do que eu posso? Ou eu imaginei que, eu comprei um apartamento, Fernanda, eu posso gastar 20. Mas aí chega lá no final, o projeto, já gastei 20, já tá indo para 30 e não tô vendo ainda o projeto pronto. Como que a Fernanda Folchini evita que isso aconteça num projeto aí de um cliente? Isso assim, é o que eu sempre digo pro cliente, né? Porque ele vem me perguntar desde lá no comecinho, ele já me pergunta, quanto que eu vou gastar na minha reforma? Eu não tenho lá no começo dizer quanto que ele vai gastar, eu tenho uma noção dentro do que a gente já vem trabalhando. Vamos dizer assim, um valor por metro quadrado dentro do que a gente já vem trabalhando. Mas realmente o orçamento, para ele se organizar, a gente precisa fazer o projeto. Então a primeira etapa é essa. Faz o projeto e depois a gente define. Quando ele vê que de repente, porque às vezes o cliente se empolga, né? A gente define algumas coisas no projeto e lá na frente ele olha um outro acabamento, ele quer um outro revestimento, e aí ele vai se empolgando e eu vou dizendo assim, aqui tu vai começar a gastar mais do que a gente planejou. Então vamos voltar. Ou vamos voltar ou você absorve esses extras. Sim. Né? Então, ali é o poder de decisão dele, se realmente ele tem como ir a mais ou não. Agora vamos voltar, sabe? Fernanda, e equipe, né? Mão de obra na construção civil, acho que vai ser sempre um problema. Onde a gente vai, a gente ouve falar sobre isso, que está em falta, principalmente profissionais muito qualificados. Como que a Fernanda Folchini resolve essa situação para o cliente final, que no fim não quer ter dor de cabeça de ter que ficar indo atrás do pedreiro, atrás do gesseiro, atrás do eletricista, né? Que sempre dá realmente muito trabalho. E esses profissionais independentes ainda não têm muito compromisso, né? Eles ficam empilhando clientes, né? Exato. Eles estão lá na minha obra, de repente o telefone deles toca, eles abandonam a minha obra e vai atender outra pessoa porque o dinheiro tá entrando na conta. Como que você resolve essa situação? O que acontece? Hoje eu já tenho uma equipe própria, né? Uma equipe que trabalha comigo diretamente em obras. Então, quando eu inicio uma obra, eu já chamo eles e eles já se organizam com aquela obra em específico. Então, assim, não tem, por exemplo, chamar pessoas separadas. Tanto que o cliente hoje, que ele resolve. Existe ainda o cliente que diz, Fernando, eu quero o projeto, mas eu tenho meu pedreiro, eu tenho meu gesseiro, eu tenho meu eletricista. Isso
Eu sempre digo, não dá certo. Não dá certo, porque assim, ó, são pessoas que não se conhecem, trabalham de formas diferentes, né? Então, assim, ó, nada melhor que trabalhar com uma equipe em sintonia, sabe? Porque dentro da própria obra, eles mesmos vão se ajudando. Sim. Sabe? Às vezes E quando são independentes, eles também vão se atrapalhando, né? Exato. Então, eu já vi obra de chegar e o gesseiro tá possesso de raiva porque o eletricista cortou uma parte do gesso pra mexer numa tomada e ele já tinha feito aquilo e tem que refazer trabalho. E realmente, quando não há essa comunicação entre as equipes, vai dar problema. Não, com certeza. E assim, eu sempre digo que um acaba querendo colocar a culpa no outro, né? Então, quando tu tem uma equipe já formada e já trabalha em conjunto, como eu te falei, eles mesmos se ajudam. Então, por exemplo, o pintor fez alguma coisa lá que estragou o gesso. Ele mesmo pode ir lá consertar, não precisa chamar o gesseiro, porque quando são fornecedores diferentes que não se conhecem, ele começa, não, mas isso aqui não fui eu. Isso aqui não fui eu, isso aqui eu não posso fazer e tal, sabe? Então, isso é ruim para a obra. Isso é ruim para a obra porque aí não flui, né? O trabalho não anda, né? Não tem aquela sintonia de toda a equipe, sabe? E tempo, Fernanda, quando o pessoal tá muito desesperado, aquela galera que comprou um apartamento, tá querendo se mudar, e aí vai lá e procura a Fernanda Folchini e fala assim, Fernanda, mas eu preciso que seja em tempo recorde. Qual é o tempo mínimo saudável para uma obra acontecer, Fernanda? É que depende do tamanho dessa obra, né? Então, assim, eu preciso primeiro avaliar o tamanho da obra. Se é uma obra muito grande, eu vou precisar de um prazo grande. Se é uma obra pequena, o prazo vai ser menor. E eu nunca vou prometer para o cliente o que eu não consigo cumprir, né? Porque eu sei mais ou menos assim, quanto tempo leva para demolir parede, pintar, trocar piso, e depois entra móveis, tem a fase dos móveis, depois tem a fase da pedra. Então eu já vou montando um cronograma e eu digo, ó, isso que você quer fazer, eu não consigo fazer por menos de tanto, né? 2 meses, 3 meses, não adianta eu prometer, porque lá na frente o cliente vai me cobrar, né? Então assim, eu já tenho mais ou menos a noção do que cada serviço leva de acordo com aquele montante que o cliente me pediu. Então eu sou bem sincera, tanto que clientes já chegaram para mim e disseram assim, ó, Fernanda, eu comprei um apartamento, estou recebendo a chave, preciso dentro de um mês estar lá morando. Não tem como. Só móveis, normalmente é de 45 a 60 dias para eles entregarem. Depois tem a pedra, depois tem a torneira, depois tem as luminárias, entendeu? Então não adianta eu dizer para ele assim, ó, não, em 30 dias eu te entrego o que eu vou entregar. Então eu não posso prometer isso para o cliente, sabe? Então eu passo a real. Dentro do que ele está me pedindo que ele quer fazer, eu passo a real do prazo. Se ele pode esperar aquele prazo, ok. Fernanda, dentro de toda essa excelência que você já tem o hábito de trabalhar, quantas obras você consegue trabalhar dentro de um ano? E por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque às vezes a pessoa fica nessa, né? Eu vou reformar, depois eu entro em contato, mas a gente sabe que não é um serviço escalável. Que existe uma limitação dentro do que a Fernanda Folchini, enquanto profissional, consegue atender. Então, qual é esse limite hoje e o quão rápido as pessoas realmente têm que tomar a decisão de te procurar para que tenha a Fernanda Folchini cuidando da obra dela? Hoje eu sou única no escritório, né? Eu não tenho sócios, eu tenho a minha equipe de mão de obra, mas eu como profissional eu sou única, então eu que acompanho as obras. Então assim, ó, eu sozinha hoje eu consigo tocar 5 obras ao mesmo tempo, sabe? E aí o cliente, na verdade, ele vai, digamos assim, ele vai me dizer, ó, eu vou precisar desse prazo, tu consegue cumprir para mim? Ok, se eu consigo, ok, se não, né? Que é aquela questão do prazo de prometer o que não consegue cumprir. Claro, com toda certeza. E como que as pessoas te encontram? Onde que fica? Tem escritório hoje em local fixo ou é via seu site, Instagram? Isso, as pessoas me encontram hoje no Instagram, que lá é o meu canal que eu tenho publicado muita coisa de obra. Eu publico muita coisa no dia a dia, né? Pode acompanhar lá as obras, projeto, eventos que eu participo, que eu gosto muito de participar, como, né, os grupos também, que eu acho que é muito saudável, né? No Instagram, né? @Fernanda Folchini Arquiteta. E lá eles vão ter o acesso ao meu WhatsApp, o YouTube, né? Que eu tô colocando alguns vídeos lá no YouTube também das obras, antes e depois. Eu tô registrando bastante esses momentos, porque eu acho que é importante, né? Ele vê o antes. Sim. Tem uma obra, inclusive, que eu tô fazendo agora, que a gente tá fazendo o antes, o durante e o depois.
Então, para ver todo o processo dessa obra. Quem gosta, então, de diário de obra, pode encontrar lá no canal do YouTube. Ali para o cliente entender, assim, ó, que a obra não se faz da noite pro dia, né? Para ele entender que tudo tem um processo e tudo leva um tempo. Então, se ele quer morar, por exemplo, vamos dizer assim, ele quer morar lá no final do ano, ele quer entrar no apartamento, ele já tem que entrar em contato comigo hoje. Sim, com toda certeza. Entendeu? Ele tem que ter esse tempo pra gente poder trabalhar e fazer um trabalho legal e ficar bom resultado do que ele merece, né? E a pessoa tá investindo no conforto dela, né? Realmente ela tem que entrar e tem que gostar do que ele vê, né? Eu acho que isso é o mais importante. Isso aí. Mas, quero te agradecer por você ter, né, se disponibilizado de estar aqui, de vir se expor, falar um pouquinho sobre o seu trabalho e dizer que a gente está aí sempre à disposição também para poder compartilhar, né, boas práticas e bons resultados. Eu acho que a gente tem que levar para frente. Eu que agradeço aí essa oportunidade de falar um pouquinho mais das reformas, né, que é sempre um tabu para todo mundo. Mas eu sempre digo para o cliente, contratar um profissional para acompanhar do início ao fim, que ele não vai ter dor de cabeça. É isso, obrigada, viu? Obrigada a você.